Primeiramente, boa noite. Eu quero agradecer a presença de vocês em mais uma palestra online do GER, que é o Grupo de Estudos de Ruminantes da USP de Pirassununga. Gostaria de pedir para todos que nos seguissem nas nossas redes sociais, porque a gente está disponibilizando as informações das próximas palestras pelas redes sociais. E também gostaria de lembrá-los que agora nós temos o canal do YouTube, que é onde será disponibilizado a gravação dessa palestra. Gostaria de apresentar os nossos patrocinadores do semestre, que é a Carol Coxinha, de Pirassununga, e a Eliette Patchwork. Vou passar algumas orientações para que a gente tenha a melhor palestra possível. Manter a câmera e o microfone desligado durante toda a palestra para evitar o máximo de interferência. Nós iremos gravar a palestra e ela será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, por favor, sigam, curtam e comentem. A gente gostaria que vocês fixassem a tela da apresentação da palestrante para não perder o slide dela, que é quando ela apresentar o slide, fixar na tela. Gostaríamos de pedir também que as dúvidas sejam mandadas pelo chat e ela irá esclarecer todas no final da apresentação. 30 minutos antes do final da palestra, nós vamos disponibilizar o link para o certificado pelo chat. E depois de 30 minutos que acabar a palestra, esse link vai ser fechado. Então, tem somente esse tempo para preencher. O certificado dessa palestra vai ser enviado nas próximas semanas e a gente avisa pelas redes sociais. A nossa palestra de hoje é sobre os aspectos gerais da bubalinocultura, com a palestrante Thaisa dos Santos Silva, que ela é médica veterinária pela Universidade Federal de Goiás, é doutora em ciências pela USP e atualmente está no seu segundo pós-doutorado na área de nutrição animal e produção animal pela Universidade de São Paulo. Thaisa, em nome do grupo, eu gostaria de agradecer pela palestra que você vai ministrar. E agora você tem a palavra. Bom, eu gostaria de agradecer todo o grupo, né, e a Rafaela pelo convite, o grupo de estudo de ruminantes, por essa linda oportunidade que todos vocês estão dando para conhecer um pouco sobre a bubalinocultura e a importância da bubalinocultura no cenário de produção brasileiro e internacional. Então, eu vou agora compartilhar com vocês a apresentação. Bom, hoje eu trago um tema muito interessante, que eu gosto muito de falar, e gostaria de parabenizá-los também pela disponibilidade de vocês estão vindo ouvir sobre este assunto, que às vezes muitas pessoas não conhecem, e hoje eu sei que eu vou quebrar muitos paradigmas e crenças limitantes que as pessoas têm a respeito do búfalo. E essa é uma visão geral, eu não vou conseguir abordar tudo, mas espero que a gente saia daqui um pouco mais com a consciência aberta com relação à bubalinocultura. Então, a apresentação que eu trago para vocês, eu vou fazer uma breve introdução, vou falar um pouco da origem das espécies, as principais características, e vou dar alguns exemplos de fazendas produtoras, né, aqui do nosso país, e vou falar um pouco, se der certo de passar, um videozinho resumindo a bubalinocultura no planeta. E, por final, eu vou fazer algumas considerações finais. Bom, a bubalinocultura, ela é, sim, uma atividade pecuária, ela está inserida no agronegócio, entretanto, agora que ela está começando, a partir dos anos 90, 80, 90, que ela ganhou um impulso maior no nosso país. E ela é muito importante no Brasil, porque ela traz alguns aspectos relacionados à produção, mais relacionada a essa produção, não para a bubalinocultura, mas para a bovinocultura. Porque muitas das nossas leis aqui, por exemplo, o abate de búfalos, é feito através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, normalmente, né, onde tem Serviço de Inspeção Federal, e esse Serviço de Inspeção Federal, ele classifica
pode ser federal, municipal, estadual, o búfalo como bovino. Assim como também o leite desse animal, ele é classificado como leite bubalino, entretanto as características físico-químicas que são determinadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, ele trata como leite de vaca. E a gente sabe que tem características diferentes. E ele está em expansão, e aqui eu trago alguns artigos, daqui a pouco, falando sobre isso. A bubalinocultura está espalhada por todo o nosso país. Depois eu vou entrar com mais detalhes sobre as porcentagens de quais são os principais estados. Mas o que a gente pode perceber é que o mercado de queijos, que é o carro-chefe, né, da bubalinocultura, vem crescendo em uma taxa de 20% a 30%. E a bubalinocultura, de certa forma, nos últimos 10, 20 anos, vem crescendo uma taxa de 50%. Então, assim, a expansão é muito grande. Esse aqui é um exemplo da dona da dona Helena Prado, se eu não estou enganado o nome dela, é da fazenda Almeida Prado. E a Veridiana, que é a sua filha, ela toca essa fazenda, é a fazenda que normalmente nós visitamos, né, na disciplina de bubalinocultura da USP, e ela falando sobre esse crescimento. Há uma invasão no mercado brasileiro dos produtos, né, derivados do leite de búfalo, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o consumo de mussarela vem crescendo bastante, a gente pode ver nessas reportagens, e também há uma luta muito grande pelo selo de pureza. Esse selo, ele é ligado à Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, que é a associação responsável por regulamentar isso, não é feita pelo Ministério da Agricultura, e ele garante um selo de pureza, que seria a produção 100% feita com leite de búfalo, porque às vezes nós temos alguns casos de fraude. Então, esse selo, ele garante isso, né, as empresas precisam estar cadastradas na ABCB, que é a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, e a gente tem várias marcas, e aqui são algumas delas, e elas são classificadas se tem leite de vaca ou de outro animal, e dão as porcentagens. Mas, com relação, então, ao búfalo em si, vamos falar um pouco sobre ele agora. Então, a gente viu que ele está crescendo, que ele está disparado aí, né, na população, assim, digamos, está se tornando um hábito comer derivados, né, de leite de búfalo e até a própria carne. A distribuição geográfica dos búfalos, eu peguei esses dados na FAO, ele traz que o local onde está concentrada a maior quantidade de búfalos é a região da Ásia. Tem 97,41% de búfalos nesse local. E, em segundo lugar, nós temos a África, o Egito, de continente, e depois as Américas. Nas Américas, principalmente por causa do Brasil. Na África, a gente tem o Egito. E na Ásia, a gente vai ver a Índia e outros países que representam mais esse grande número, né? No total, no mundo, a gente tem 1,4 bilhões de cabeças de búfalos. E aí, o país com o maior número de búfalos é a Índia, depois o Paquistão, a China, o Egito e o Nepal. Esses países, o búfalo chega até ter mais quantidade do que os próprios bovinos. E principalmente na Índia, por questão do bovino, né, da vaca, ela ser ligado à religião. Então, ela é considerada sagrada e, portanto, não pode ser abatida, e nem o consumo do seu leite é realizado, né, da produção. Então, a principal fonte de leite na Ásia é vinda do búfalo. Aqui nós temos a produção de leite no mundo. Então, consequentemente, o local onde mais tem produção de leite é na Ásia, na Índia, a gente pode observar aí. E a produção, ela não é tão alta, entretanto, a gente vê uma discrepância muito grande dentro da bubalinocultura com relação à tecnificação. Porque a bubalinocultura, os búfalos, eles vão desde uma produção pequena, onde a família tem uma búfala alimentando aquela família, até uma superprodução, onde, por exemplo, búfalos podem produzir 25, 23 quilos ou litros de leite por lactação por dia, que era alguma das nossas fazendas aqui, a gente tem essa produção. E a gente pode ver que na média da Ásia aí tem 5,27 quilos. E depois a gente tem os demais que eu não vou entrar em detalhe. O que chama atenção é que 14% do leite produzido no mundo é de búfalo,
em 2018, e os bovinos produziram 268 milhões de toneladas, enquanto que os búfalos produziram em torno de 127 milhões de toneladas, certo? O total. Aqui a gente pode ver 98,13% localizado na Ásia, na África e o restante nos demais continentes. Na América do Sul, eu chamo a atenção porque esses dados é o que a FAO traz, mas ele não garante que isso seja, digamos assim, bastante confiável. Porque alguns desses dados, por exemplo, eu fui tentar pegar do Brasil, a gente não tem o dado específico do Brasil. A gente vai ver mais para frente. Com relação à produção de carne, a Ásia também é que tem a maior produção de carne, em toneladas, seguida pelos demais países que a gente já viu. Isso comparado com a produção bovina, os bovinos produziram 67 milhões de toneladas, contra 4,2 milhões de toneladas de carne de búfalo. O interessante de ressaltar é que isso está subestimado, porque, como eu falei para vocês, às vezes os búfalos são abatidos como bovinos, e muitas das pessoas que eu estou falando agora, vocês já comeram carne de búfalo e não sabem, porque isso é abatido e vai para o comércio, e o que a gente chama atenção também é com relação ao aproveitamento de carcaça. E um sistema bem eficiente, os búfalos, eles podem chegar a 20, 19 arrobas. E a gente vê, fazendo o cálculo dessa média que eu peguei agora, os búfalos, na média mundial, os búfalos estariam dando de 10,19 arrobas, enquanto que os bovinos 14,86 arrobas. Então, assim, há esses valores baixos, né, se a gente for olhar, porque tem de tudo ali naquele sistema, de baixo a alta produção, mas o que chama atenção é que os bubalinos, eles chegam, por exemplo, a 2 anos de idade com 450, 500 quilos, que daria entre 19, 18 arrobas, 20 arrobas, dependendo do animal. Isso é um aproveitamento de carcaça muito bom. E essas veracidades dos dados é que a gente precisa ficar um pouco mais atento, porque se você observa esses dados, você acha que não são representativos os búfalos e também a produção baixa, e entretanto não é. Aqui, só para constar quais são os países ranqueando, eu já vou adiantar, o Brasil, a segunda associação, tem entre 3 milhões, 3,5 milhões de cabeça, e enquanto que o IBGE fala que tem 1 milhão e pouco. Então, se a gente fosse considerar os dados da associação, que são mais confiáveis devido aos cadastros, o Brasil estaria entre o quinto, o sexto lugar, o maior produtor de leite e também o maior rebanho de búfalos, se você fosse ranquear os países, né? Então, estaria entre quinto e sexto lugar. Mas, em primeiro lugar, nós temos a Índia, o Paquistão, a China e o Nepal. Aqui, só para a gente ranquear e ver a produção de leite e quanto representa, então, a Índia representa 72,10%, a gente não tem os dados das Américas nem da Oceania. Aqui a Índia também, que produz maior quantidade de carne, dada a questão deles não comerem os bovinos, né, apesar desse país ele ter hábitos hindus e não comer carne, mas ainda é bastante produzido e eles exportam bastante. Isso fez com que a Índia virasse um dos maiores exportadores, né, de carne, entrando no ranking internacional, junto com vários países como Brasil e Estados Unidos. E como que foi feita a domesticação dos búfalos? Os búfalos, eles foram domesticados, dependendo da literatura que você pega, há 4, 5, 6 mil anos atrás. Tem notícias dos búfalos em vários desenhos de cavernas rupestres, explicando e já falando deste animal. O búfalo que nós conhecemos, esse búfalo doméstico, ele é chamado de Bubálus bubalis, e é o búfalo asiático ou doméstico. O búfalo é o mais pacífico dos animais que servem ao homem. Depois do cão, ele é considerado um dos animais que mais tem relação com os humanos. E eles são muito amáveis. E nas últimas 3 décadas, a criação aumentou 50% e a produção de leite 200%. Aqui nós temos a distribuição nas Américas. A gente vê que o Brasil é o que produz mais. Ele produz, isso aqui são dados de autores que fizeram um levantamento, não são dados de órgãos específicos.
E a quantidade de búfalos que existe no Brasil é bem elevada, assim como na Colômbia, na Argentina e em outros países aqui da América do Sul. Então, como eu havia dito para vocês, a FAO fala, né, que existe 1,3 milhões de búfalos, porque são os dados oficiais que são passados para eles, e o IBGE em 2017 falou em 950, o IBGE já falou em 1,3. Então, isso há uma certa discrepância, e a BCZ fala em 3 milhões. Então, agora vamos para as regiões. A região que mais tem búfalo é a região norte, principalmente pela Ilha do Marajó. Reza a lenda que esses animais foram levados para lá, foram levados por causa de uma situação meio atípica. Um navio naufragou e como os búfalos têm uma aptidão muito grande para nadarem, eles nadaram e começaram a se espalhar por aquela região. Então, a região norte é o que mais tem fazendas e é o que mais tem o número de cabeças, seguido do sudeste, do nordeste e do sul. Então, aqui nós temos esses dados, falando a respeito disso, sobre produção, nós não temos dados muito palpáveis também com relação dentro do Brasil, tanto fora quanto dentro, né, tipo internacionalmente como nacionalmente. O estado que mais tem animais é o Pará, seguido do Amapá, do Amazonas, o estado de São Paulo é o quarto, nós temos fazendas muito grandes aqui, depois o Maranhão e Minas Gerais, são os mais importantes. Aqui, só para constar, né, existe búfalo praticamente em todos os estados, Goiás, Rio de Janeiro, Sergipe, Roraima, Alagoas, todos os locais. E a associação fala em 16 mil fazendas, né, e os dados que o IBGE traz é de 950, calma aí, tá tampando aqui um pouquinho, não consegui enxergar. Ixi, acho que travou. Aqui não deixa eu... Se você apertar no ocultar, sai essa barrinha. Ah, pronto. Então, o número de fazendas, ele traz de 14,7, né? 14 mil, vamos colocar 15 mil fazendas contra as 16 mil fazendas que a associação fala. Bom, mas essa bubalinocultura, como eu havia dito, ela vem crescendo. E se a gente fosse analisar de 1974 a 2011, ela cresceu uma expansão de 530% contra 130% da bovinocultura, principalmente pela região Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês? Que a produção de leite de búfala, pela associação, foi de 500 milhões de litros, e que vem crescendo. Ela está sendo inserida no agronegócio como uma opção. O búfalo não veio para substituir o bovino, ele vem como uma opção para se adaptar àquelas condições das propriedades. E ao criar o búfalo, você vai ver que ele tem algumas vantagens, principalmente pelo fácil manejo, adaptação dele. O búfalo ele é resistente, ele quase não tem doenças, problemas de casco, não tem problema com carrapato, ele é super rentável, sustentável e ele está muito ligado também ao bem-estar e à agricultura familiar. Porque, como eu havia dito a vocês, ele vai desde uma pequena propriedade onde as mulheres na Índia realizam a ordenha, até uma grande propriedade que vai explorar isso de forma mais comercial. E também vem crescendo a questão do orgânico por os búfalos estarem facilitando esse manejo agroecológico, muito ligado ao bem-estar e à sustentabilidade, que é o carro-chefe do que vai mandar agora a nossa sociedade, na minha opinião. Agora eu trago uma coisa bem interessante, porque eu sei que eu estou falando para zootecnistas, veterinários. O que eu percebi é que a assistência técnica especializada nessa área é muito fraca, porque as pessoas não conhecem, né, os técnicos e nem também os produtores rurais, eles sabem que possa ter pessoas especializadas nessa área. Então, a gente vê aqui que a pessoa que mais trabalha nas fazendas, a assessoria, é o médico veterinário, seguido do zootecnista, do engenheiro agrônomo. Não há assistência nenhuma, é um número até considerável, e 6,9 de técnica agrícola. E a distribuição geográfica que a gente pode observar, em quase todos os estados isso acontece.
e 28% das criações de bubalinos não recebiam qualquer tipo de assistência técnica ou o restante recebia assessoramento de diversos órgãos, porque alguns órgãos, como o SEBRAE, o SENAC, as próprias EMATERs, elas fazem esse tipo de serviço. Agora, eu gostaria de frisar bastante com vocês sobre as características dos búfalos, o que faz com que os búfalos sejam os búfalos específicos, sem comparar, porque eu não gosto muito de comparar. A gente usa alguns dados para referenciar, mas búfalo é búfalo, bovino é bovino. O que nós chamamos a atenção é sobre a docilidade, que ele é bastante manso, e ele pode ser manejado por mulheres e crianças. Ele tem uma fácil adaptabilidade, ele vive em locais muito frios e em locais muito quentes. Ele tem maior resistência às enfermidades e a vida útil produtiva dele atinge em média 20 anos. Eu cheguei a ver em propriedades animais com 22 anos, búfalas, na linha de lactação, produzindo 7, 5, 10 litros. Então, assim, o animal ainda está vida útil. Com relação aos bovinos, a gente vê que é bem maior. A produtividade, ele produz leite, carne e trabalho. A natalidade média é de 75% a 85% e a mortalidade é muito baixa, 4%. A precocidade, a gente pode abater animais com 24 a 30 meses, com 450 a 550 quilos, e as fêmeas podem emprenhar, tem fêmeas emprenhando com 24 meses, 30 meses, 36 meses a primeira cria. E a produção de leite de 6 quilos, mas é igual eu falei para vocês, é uma variação muito grande, porque tem búfalas só a pasto produzindo 6, 7, 8 litros de leite, recebendo uma suplementação, ela pode produzir até 25 litros de leite, foi o que eu vi na minha prática. Esse leite, ele tem um alto teor de gordura, que é o carro-chefe do leite de búfala, é 7,2% de gordura, e a produção de carne, eu tenho 1,1 quilo de ganho de peso por dia, ele quase ganha 1 quilo, às vezes até mais, 1 quilo por dia. E eu trago aqui algumas curiosidades. Você sabia que cerca de 13%, no caso aqui, de todo o leite produzido no mundo é de búfala? Então, a gente consome, o segundo maior leite consumido no mundo é de búfala. Os maiores produtores de leite de búfala são a Índia e o Paquistão, onde estão as búfalas que produzem a maior quantidade de leite nesses países. O leite de búfala é mais doce, mais nutritivo e tem menor teor de colesterol que o leite bovino. O que chama atenção, e a gente precisa estudar mais sobre o búfalo, e uma das críticas que eu faço é que a gente precisa ter pessoas interessadas para poder pesquisar mais, porque há muitas curiosidades relacionadas a ele, é que após o acidente nuclear de Chernobyl, o leite de búfalo, ele eliminou mais rápido os resíduos radioativos do que os outros alimentos testados, e isso pode ser como uma estratégia. E a gente observa isso pela situação que a gente está vivendo. Às vezes, alimentos que possam ser consumidos de forma mais rápida nesses processos, né, meio que não tão naturais, e a gente precisaria estudar melhor. Eu vou passar rapidamente sobre isso. A origem e a distribuição dos búfalos, eles vêm da parte da Mesopotâmia, no Iraque, naquela região ali, no norte da Índia e sul da China. Foi ali, por ali que ele desenvolveu e ganhou o mundo inteiro, e se espalhou e foi para a Europa. Na Itália tem muitos búfalos, principalmente da raça mediterrânea, que é uma raça que eles foram aprimorando com os búfalos que vieram da Ásia, assim como os búfalos aqui do Brasil também, a gente foi aprimorando. Então, a gente pode observar que em diferentes literaturas há discrepâncias com relação ao surgimento e à domesticação dos búfalos, mas ele se espalhou por todo o mundo, inclusive no Brasil, Colômbia, Venezuela e outros países da América do Sul. E com relação à classificação zoológica dele, isso gera muita confusão, e eu gostaria de deixar bem claro isso para vocês. Os búfalos, eles são mamíferos, e eles são classificados na ordem dos ruminantes. Entretanto, eles da família Bovidae, mas eles não são do mesmo gênero. Eles estão classificados em gêneros diferentes, porque nós temos o Bos taurus, o Bos indicus, que é do gênero Bos, e nós temos o Bubálus, que é o que está relacionado aos búfalos. Há uma confusão também com o cíncero, que é o cíncero café, que é o búfalo africano. Esses animais, eles se diferenciam, além das características físicas
estruturais, eles se diferenciam pela questão genética. Então, as espécies que nós trabalhamos na bubalinocultura são chamadas de búfalos domésticos, e eles vêm, então, do gênero Bubalus, e dentro desse gênero a gente tem 4 outras subdivisões, mas o que nos interessa é a espécie Bubalus bubalis, que é a relacionada às 3 subespécies que nós temos, que é a Bubalus bubalis, variedade bubalis, que é o búfalo da água do rio. Eles têm 50 cromossomos, e outra espécie que nos interessa é o Bubalus bubalis, variedade carabao, que é o búfalo do panto, que tem 48 cromossomos. Não há cruzamento entre esses dois, pela diferença de cromossomos, assim como também não há cruzamento entre os búfalos e os bovinos, porque eles têm diferentes cromossomos. Entretanto, se a gente analisar o bisão, que está aí em verde, o bisão ele tem 60 cromossomos, então ele pode cruzar com, e as cruzas tem, digamos assim, reprodução, não são estéreis, com o gênero Bos. Então, a gente tem o bífalo, que é o cruzamento do bisão com o Bos, que é o Bos-taurus ou Bos índicos. E o cíncero, ele, que é o búfalo africano, a gente tem 2 variedades, o do Congo e do Cabo. Um tem 56, outro tem 54. Então, a gente não consegue fazer esse tipo de cruzamento por causa dessa diferença zoológica que a gente acabou de observar. Então, para não confundir, só para frisar, búfalo é búfalo doméstico, é o Bubalus bubalis, variedade bubalis, e Bubalus bubalis, variedade carabao. Não é o bisão americano, o búfalo americano, o bisão, né, ou o búfalo africano. Então, a gente pode ver a diferença física deles, que são animais diferentes. Esses 3 aqui de baixo são, esses 3 laterais aqui e o africano, que é o cíncero, eles são agressivos, não são domesticados, não foram trabalhados para serem explorados. Enquanto que o Bubalus bubalis, variedade bubalis, ele sim, ele pode ser explorado, ele é manso, ele tem afinidade com os humanos. Bom, então, só para salientar, no mundo a gente tem várias raças, tem mais de 150 raças, tem búfalos até da cor branca, albino, mas o que nos interessa são as raças que foram trabalhadas para a produção. E aí, no mundo, a gente tem 19 raças, que são desses países que estão aí, mais o búfalo que eu considero que seja uma raça, que é o búfalo italiano, que é a raça mediterrânea. No Brasil, nós temos 4 raças, o mediterrâneo, o murra, o jafarabá e o carabao. Essas 4 raças, elas são diferenciadas simplesmente pela característica do chifre deles. Se eu tiro o chifre de um búfalo, ele parece uma vaca preta, assim, né, digamos. Então, o mediterrâneo, a gente vai ver cada um dessas, mas vocês podem observar que os chifres são diferentes. Existem outras raças, como a Nilirravi, a Kundi, o búfalo iraquiano, e assim vai. São diversas raças. Mas o que me chama a atenção são os búfalos que tem aqui no Brasil. Então, a murra, o jafarabá e o mediterrâneo, eles são raças que vieram da Índia, enquanto que o carabao veio do Sudeste Asiático. Os 3 primeiros é chamado de búfalo do rio, e o outro, o de baixo, o carabao, é o búfalo do panto. O carabao, ele é muito comum na Ilha do Marajó. Então, a gente está vendo a murra, que foi trabalhada para a produção de leite, o animal relativamente pequeno, o úbere dele é bem desenvolvido, já teve um certo melhoramento genético, o chifre é em espiral, redondinho, bem circular. Ali é um exemplar, um macho e uma fêmea. Aqui é o mediterrâneo, ele já os animais que nós temos aí na faculdade, que nós tínhamos na faculdade. Essa raça, ela é meio que dupla aptidão, é para leite e para carne, eles são muito bons para ganho de peso, e eles descendem da raça da Itália, que foi trabalhada na Itália. Ele tem as características de ter o chifre mais alongado, como você pode estar vendo, ele é mais aberto, e não é tão espiralado como o da murra. E ele pode ter algumas alterações genéticas, de ter um olho mais azul, que isso vem de outras raças, como, por exemplo, a Nilirravi. E algumas dessas espécies, tanto o mediterrâneo, alguns dos búfalos apresentam as extremidades brancas, que vem de algumas raças lá da Ásia, porque foi sendo feita uma mixigenação. O jafarabá, ele lembra muito o nosso gir.
E ele tem esse chifre que parece um cabelo. Ou ele é enrolado, ou ele desce bem rente à cabeça. A questão dos chifres é que, dependendo de como ele cresce, ele pode enrolar e machucar o animal nas costas ou na cabeça, e esse do cabelo pode machucar a parte do crânio do animal. Então, esse é o perfil do animal, o Jafarabate, e a gente tem duas variedades, a variedade Gir, que parece mesmo o Gir, e a variedade Palitana, que enrola mesmo igual um cabelinho assim, ó. É bem interessante. E desses animais que eu passei agora, a murra é a menor, o Mediterrâneo é um pouco maior, só que esses animais podem chegar, dependendo de como são alimentados e da linhagem, até 1.000 quilos. Então, varia entre 800 a 1.000 quilos, por exemplo, o macho. E uma fêmea entre 450, 500, 600, 700 quilos. E tem também a espécie carabau, que ele é também chamado de búfalo rosílio, que é muito comum na Ilha do Marajó. Essa é a espécie que o Exército e a polícia utilizam para patrulhar a Ilha do Marajó. É um local no mundo onde o próprio Exército utiliza esse animal, tem os adestradores, e a polícia também faz investidas policiais montando esses animais. Aí a gente pode até ver nessa foto. Esse animal também é grande, o porte dele é grande, ele é bem rústico e muito adaptável às águas. Bom, com relação à adaptação, os búfalos, eles sofrem as mesmas condições, por exemplo, que os bovinos, então, em locais tropicais pode trazer um desconforto térmico. E o que chama a atenção são 3 características nos búfalos. A primeira é a cor preta, que as 4 espécies que nós temos aqui é da cor preta, né, a pelagem. Eles não têm tanto cabelo, mas o que chama atenção é a espessura do couro deles, da derme, da epiderme e da apoderme. É muito grande, é muito grossa. Então, há uma dificuldade muito grande, por exemplo, em aplicação de medicamentos, em momentos de fazer cirurgia. Então, isso faz com que esse animal absorva, né, toda essa característica, absorva mais a radiação solar, e ainda para agravar essa questão, o búfalo ele tem poucas glândulas sudoríparas, ele não consegue dissipar muito bem o calor por essas vias, então ele tem um problema de estresse térmico. Então, ele sempre busca água, sempre busca sombra. Isso não é um requisito com relação a isso, porque eles sempre buscam a homeotermia, o controle térmico, né, e dissipar esse calor. Só que não há necessidade, por exemplo, de ter aguadas. Se você tem bastante água, se você tem sombra, os búfalos conseguem se adaptar. Então, o búfalo é mais sensível que o bovino à radiação solar direta e ambientes com altas temperaturas. Isso é devido a vários fatores, que eu já comentei com vocês, a cor negra da pele, o menor número de glândulas sudoríparas por unidade de pele, que dificulta a perda de calor por transpiração, e a camada da epiderme da pele, que é bastante grossa. Então, ele sempre vai buscar água. Só que se você, na sua propriedade, tiver um local de sombra, tiver ventos ali, isso ameniza bastante. Então, o búfalo, apesar de ser todo adaptado a esse clima quente e frio, né, ele precisa de condições adequadas. E ele tem um histórico dele. Ele veio da Ásia e lá alguns locais são muito pantanosos, são muito alagadiços. Então, ele tem essa natureza semiaquática e gosta de ficar submerso na água. Então, esses efeitos climáticos, eu preciso observar, quando eu tenho uma propriedade, eu ver como que os meus animais estão com relação ao conforto térmico, porque isso impacta muito na produção do animal, no desenvolvimento dele e na nutrição dele também. Então, o interessante é sempre sombra para esses animais. E muitos estudos vêm mostrando isso, que não há necessidade de lagoas ou rios, mas que você tenha locais sombreados e disponibilidade adequada de água para esses animais, para que eles tenham um conforto térmico e possam produzir de forma adequada. Então, aqui é um exemplo da nossa faculdade, da USP, daqui de Pirassununga. Esse era o plantel antigo, nós tivemos um problema de tuberculose com esses animais no ano de 2011, era um plantel fechado, com melhoramento genético, administrado pelo professor Raul Franzoli Neto, e por ventura, que nada acontece por acaso, nós tivemos essa questão de tuberculose.
e depois, se alguém quiser conversar ou perguntar sobre a respeito disso, os animais não apresentavam sintomatologia nenhuma, só uma búfala que teve febre no nariz, e depois teve todo um processo que os animais tinham tuberculose, mas não o Mycobacter tuberculose, mas o Mycobacter bovis. Então, esses são os búfalos fistulados que nós trabalhávamos aí na época do meu doutorado, eles adoram água. Essa é uma propriedade que traz conforto térmico para os seus animais, então foi instalado ventiladores para que eles pudessem se refrescar. E a exposição constante do búfalo, elevadas temperaturas, principalmente nos meses de verão, pode prejudicar os índices também produtivos e reprodutivos. Eu gostaria de chamar a atenção, os búfalos, eles são sazonais. Então, tem uma época de estação, uma época que entra em si, uma época de parição. Então, normalmente, as fazendas locais, eles precisam desestacionalizar esse búfalo. Ou seja, aplicar hormônios para que eu tenha grupos diferentes entrando em si em períodos diferentes e tendo os seus filhotes, né, a aparição, em períodos diferentes para eu ter leite o ano todo. Isso já vem sendo trabalhado pelo professor Tonhati, em em Jaboticabal, perdão, na Unesp, e o nosso professor que trabalha aqui da FMVZ, que trabalha com isso. E ele já fez vários trabalhos, inclusive na USP, teve um nascimento de bezerros, né, com esse plantel que está novo aí. Eu acabei de esquecer o nome do professor, mas depois alguém vai lembrar aí. E ele trabalha pegando búfalos de 3, 4 meses de idade, fazendo a maturação dos seus óvulos, né, in vitro, e depois fazendo a inseminação em búfalos. Então, nós temos, se eu não me engano, 4 bezerros, né, já deve estar praticamente búfalos aí, ou búfalas, que são fruto desse trabalho, que é o primeiro no mundo, e que é feito com búfalos, que esse processo era feito só com bovinos. Então, a búfala de 3, 4 meses, ela já foi mãe, acelerando assim o processo de melhoramento genético. Então, os búfalos, eles precisam sempre de abrigo, lamaçal, aspersão de água, então, algo que consiga, que de certa forma ajude eles a dissipar esse calor. E não impacte, assim, em sua produção, nem de leite, nem de carne, nem de reprodução. O que eu quero também chamar a atenção é que os búfalos, eles têm um comportamento muito interessante. Eles têm uma hierarquia social, tanto as fêmeas quanto os machos. Normalmente, os machos, eles têm um macho alfa e a propriedade, ela tem um reprodutor. E quando os animais vão ficando maiores, os outros machos, a gente já tem que começar um manejo para eles estabelecerem aquela hierarquia. O adequado é ter o búfalo separado, e depois, quem quiser, tem até um relato de um búfalo que derrubou cercas para poder ir nos fistulados, que eram castrados, para poder ter interação, né, digamos assim. Eles têm uma alimentação bastante diversificada, eles conseguem comer um produto de baixa qualidade proteica e energética, e conseguem transformar isso em uma proteína de alta qualidade. Então, eles têm uma conversão alimentar muito parecida com a dos bovinos, entretanto, o alimento que você pode fornecer para esse animal, ele pode ser um alimento de baixa qualidade. Mas se você fornece um alimento de alta qualidade para esses animais, atendendo suas exigências nutricionais, eles produzem muito bem. Por exemplo, a búfala que produz 20, 25 litros de leite por dia, em 2 lactações, ela está produzindo melhor do que muitos bovinos aí. E o melhoramento genético não foi feito de forma tão ferrenha e duradoura, digamos assim, em anos, do que os bovinos. Eles têm uma relação muito forte materna, filiais, eles são muito agregários, muito protetores, e quando algo ameaça o grupo, eles vão em cima, principalmente quando ameaça os filhotes. E a gente pode ver isso, resquícios disso nos búfalos, que são parentes deles, né, que são os búfalos africanos. Então, não é, por exemplo, como os bovinos que correm e deixam o filhote. Os búfalos, eles ficam. Há uma ligação muito grande na amamentação, na relação mãe e filho, e há também uma relação em que búfalos aceitam amamentar outros filhotes, e também adotar outros filhotes. Há relatos na literatura, e há uma tendência maior a amamentar em grupo, não individual, isolado. A búfala, quando o filhote nasce, ela esconde ele,
e depois ela retorna e as búfalas ao redor protegem. Eles têm um comportamento muito lúdico, de brincadeira, de pular, de correr, de coçar, de ficar se esfregando no outro, e também tem um comportamento de demarcação de território, urina e fezes. Eu classifico o búfalo como um cão, de um perfil comportamental. E ele também tem o comportamento de briga, de hierarquia, né, de embate. Mas para amenizar todo esse comportamento que eles têm, eles são muito inteligentes, com a memória muito boa. Eles são muito simpáticos, um pouco sistemáticos no começo, mas são muito simpáticos, muito dócil, na literatura tem búfalos falando que vive até 50 anos, e a relação é recíproca. Se você trata ele com amor, ele te trata com amor. E se você trata ele com a brutalidade, ele trata você com a brutalidade. Então, aqui a gente já viu a boa habilidade materna das búfalas. E eu coloco que o processo da bubalinocultura engloba tudo, ela é sistêmica. Eu preciso saber desde a fazenda, os meus colaboradores, treiná-los a lidar com esses animais, porque há uma falsa ideia que os búfalos, eles são agressivos, são muito brutos, e aí alguns tratadores acham que tem que trabalhar assim. Então, vai desde insumo, a parte da logística, da propriedade, da indústria, do mercado e da parte do consumo. Como eu falei para vocês, o sistema de produção é variado, assim como os bovinos, tem extensivo, intensivo e semi-intensivo. Normalmente é a pasto, se você dá um pasto de qualidade para esses animais, eles vão produzir super bem, e se você dá o concentrado e complementar, eles vão produzir ainda mais. Aqui é parte do trabalho que eu fiz no doutorado, que era só para caracterizar quais eram os alimentos fornecidos. Então, era dado resíduo de cervejaria, era dado concentrado para esses animais, capim, brisanta, mombaça, colonião, napier e cana picada para esses animais. E então, assim, a ingestão, a dieta era variada. Tinha umas que era só com concentrado e com pastagem, outras só a pasto, outros animais não recebiam quase nada de alimento, só resíduo de cervejaria, com um pouco de concentrado. Então, nós precisamos melhorar essa dieta, pessoas que possam trabalhar para poder afinar. Nós já temos vários estudos que já dão uma dieta boa, e principalmente com relação às exigências nutricionais. Então, se a gente observar a relação volumoso-concentrado, a gente tem todos aí, ó, 87,1% de volumoso e concentrado só 12,9%. Então, basicamente, é fornecido só volumoso. Só uma fazenda, uma propriedade nesse estudo estava dando concentrado para esses animais, e só dava volumoso, perdão, uma propriedade. Só dava volumoso, as outras davam complementação de concentrado. A ingestão média de matéria seca em média, 17,8 quilos por animal por dia, que dá 2,6% do peso vivo. Então, os sistemas extensivos se baseiam em piquetes, e esses animais vão fazendo o rotacionado. O semi-intensivo, elas ficam parte no pasto, ou pode receber o volumoso cortado, né, nesses pequenos piquetes, depois recebe o concentrado. E isso é o que acontece na maioria das propriedades. E o intensivo, que é aquele que os animais ficam estabulados, às vezes não, a maioria recebe volumoso, mas também recebe uma grande parte de concentrado, o que é muito comum na Itália e em grandes propriedades aqui no Brasil. E aí eles fazem a própria ração, e porque não tem nem no mercado, agora algumas empresas já estão começando a trabalhar para fornecer uma ração típica para búfalos. E eles são, então, para leite, carne, para bala e para couro também. Então, eles têm essas facilidades, essa docilidade, essa rusticidade, essa produtividade, esse leite, ele é rico, e aí agora a gente tem uma gama de produtos derivados do leite de búfalo. Antes a gente não tinha quase nada, era só as mussarelas, e hoje a gente tem desde coalho, requeijão, grana, manteiga, chantilly, creme, doce, iogurte, coalhada, tudo. Mais de 40 tipos de produtos derivados. Então, aqui está alguns desses produtos de diferentes empresas. E nós temos no Brasil, até onde eu sei, 19 marcas conhecidas, né? E essas marcas vêm ganhando espaço no Brasil, principalmente na região de Brasília e São Paulo. A gente pode ver aqui o desempenho do leite de búfalo,
que produz muito mais do que o queijo, o leite bovino, porque ele tem maior quantidade de proteína e também muita quantidade de gordura, que é isso que vira o queijo. Então, por exemplo, a gente, quando vai produzir 1 quilo de, por exemplo, de mussarela, eu precisaria de 10 litros de leite de vaca, enquanto de búfala eu preciso de 6 litros de leite. Então, 4 litros de leite a menos que eu preciso para poder produzir. De certa forma, a gente pode dizer que o leite de vaca ele é mais aguado, ele tem muito mais quantidade de água do que sólidos totais. E aqui aquele selo de pureza que eu falei para vocês no começo da palestra, que ele garante a origem, que é de 100% de búfala. Só para a gente ter uma noção, do leite de búfala e de vaca tem mais ou menos a mesma quantidade de água, 88,83%, mas o que chama atenção é aqui. O extrato seco desengordurado, de 12 para 17. E aonde que isso interfere é na gordura, que enquanto no leite de vaca eu tenho 3,68, por exemplo, no leite de búfala eu tenho 8,16%, por exemplo, de gordura. Outra coisa que chama atenção é a ausência de caroteno, porque esse caroteno é transformado em vitamina A. Então, todos os derivados do leite de búfala e toda a carcaça do búfalo, ele tem a gordura de coloração branca. Não tem uma coloração amarelada que acontece nos bovinos por causa do caroteno. Então, nos bubalinos há uma maior quantidade de vitamina A no leite. E aí, gente, todos os aspectos devem ser analisados: genética, o estresse, a sanidade, a fase da lactação, o número de partos, ordenha, nutrição, tudo isso interfere na composição do leite e também na questão de processamento, porque o leite vira um produto. Então, comportamentos desagradáveis, como, por exemplo, a aplicação de citocina em animais para não ter o bezerro próximo, coisas que não está ligada à ética, e nem à moral, e nem ao bem-estar animal, às vezes a gente vê. Mas isso não é adequado. A gente tem que trabalhar selecionando animais com melhoramento genético. Em algumas fazendas eu vi, em alguma fazenda eu vi, utilizando a ocitocina aplicando nos animais. Então, isso aqui é alguns exemplos de sistemas de ordenha. Tem N sistemas de ordenha, as búfalas se adaptam até relativamente bem. Eu esperava que as búfalas não tivessem essa adaptação. E aí a gente tem salas de ordenhas diversas. Aqui nós temos a carne, que também está sendo bastante consumida como uma coisa, uma pegada mais gourmet, e sendo utilizada na produção de hambúrgueres, de sanduíches, coisas assim, principalmente em São Paulo e Brasília. Aqui nós temos um exemplo de uma fazenda que era uma das maiores, tinha 400 animais, um total de 1.500, né, animais, com 400 búfalas em lactação. E essa fazenda agora, ela não trabalha mais com os animais, ela recebe leite, mas não tem animais. Ela tinha um sistema perfeito, tinha as ordenhas, a ordenha funcionava com os ventiladores, era um sistema de semi-confinamento, digamos assim. E aí a gente tinha o local do sombreamento para os bezerros, não era tão adequado, mas já era alguma coisa. E ela tinha um aproveitamento de resíduos, no qual ela adubava os pastos com os resíduos que vinham da lavagem da ordenha e dos locais de estábulos das búfalas. Separava as fezes, levava para as piscinas e fazia todo o processo de adubação e pastejo dos animais. Esse é um capim um dos melhores que eu já vi. E agora eu vou ver se passa, e você, Rafaela, vê se dá um feedback para a gente ter uma noção meio que mundial, um videozinho rapidinho, sobre a bubalinocultura na Índia, na Itália e no Brasil, tá bom? Vamos ver se consegue passar. Thaís, a gente está sem o áudio. Ah, sem o áudio. Então tá. Então vai passando e eu vou narrando para vocês, pode ser? Pode ser. Então tá. Ai, peraí que voltou. Isso que está passando agora para vocês é na Índia. Você observa que na Índia ainda é um sistema um pouco arcaico, é o balde ao pé, é uma fazenda grande,
utiliza ainda o bezerro, é algo ainda um pouco precário, digamos assim, se a gente fosse analisar no agronegócio. Mas funciona muito bem, os animais são bem cuidados, as raças são trabalhadas, então você vê que ainda isso é um aspecto ainda na Índia, né? Já na Itália, eles se especializaram na produção de leite com animais melhorados, eles foram e pegaram, trabalharam essa raça principal deles, que é o Mediterrâneo, e lá eles dão todo o conforto, a ordenha mecânica, feita pelo o robô, então eles têm coçadores, tudo feito de uma forma mais tecnificada, digamos assim. E isso é meio que comum na Itália, pelo que eu percebi, conversando com alguns italianos, vendo algumas reportagens falando sobre eles e pelo estudo que eles têm na área de reprodução e melhoramento genético. E esses animais, nesses locais, eles ficam estabulados, porque lá tem um período de inverno, então eles ficam nesses estábulos. Tem a produção de mussarela italiana, é das mais famosas, e eles vão nesse local, o brasileiro, por exemplo, ou o resto do mundo, vai nesse local para poder aprender como que faz. Esse segundo videozinho que vocês estão vendo é uma propriedade Seu Veloso, ela fica no Rio Grande do Norte, no município de Itaipu. Essa fazenda, ele tem todo um histórico, que ele é agrônomo, e ele não sabia o que produzir, começou a produzir cana, teve perdas, porque é muito seco. Aí ele começou a trabalhar com bovinos, mas queria trabalhar com algo que desse maior produtividade. E um dos técnicos ligados ao Globo Rural falou para ele começar a mexer com búfalo. Ele achou estranho, achou que né, aquilo era diferente, mas ele viu como uma opção, e ele começou a trabalhar com búfalos. A fazenda dele é uma das maiores do Brasil, ela fica perto de Natal, e ele começou a ver que tinha algumas coisas que ele precisava, como sombra, vento, e sabe o que ele fez? Ele viu essa capacidade no búfalo e começou a investir, porque ele viu que estava dando retorno. E como que ele investiu? Ele não tinha água na propriedade dele, ele fez um encanamento, colocou sombrete para os animais e fez um encanamento de 8 quilômetros da fazenda dele até uma cidade vizinha para trazer água para os animais. E além disso, e todo mundo na região, essa moça falando, que falou que ele era doido. E os animais são muito dóceis, ele gostou de trabalhar, ele ficou empolgado, né, ganhou dinheiro com isso. Ele viu a questão do problema térmico, instalou os sombretes, que protege até 80%. Lá no Rio Grande do Norte ventila muito, venta muito, então isso já ajudava. E ele foi buscando alternativas, foi buscando parceiros. E ao buscar esses parceiros, ele começou a fazer a propriedade dele mudar completamente. Então, ele foi atrás de alguém que sabia plantar palma, e aí ele dá para os animais palma. Ele começou a utilizar os estercos da fazenda, biodigestores, começou a pegar água da chuva, colocar em tanques, ele foi fazendo todas as formas para ele poder conseguir fazer com que a bubalicultura no Nordeste desse certo. E aí ele mostrando a tubulação que ele teve que fazer de uma cidade para outra para trazer para os animais. E os animais, como vocês sabem, gente, o leite é tudo que eles comem. E o leite tem, a gente viu lá, tem cerca de 80% de água. Então, ele precisava dar água para esses animais. Então, ele pegou a questão de trazer a água e ainda usou a palma, que é quase praticamente água. E ele oferece para os animais a palma e oferece a água que vem da chuva e começou a usar a água, os resíduos, para irrigar também as canas. Ele fez um sistema fechadinho, ele aproveita tudo, as fezes, ele aproveita a água, e ele começou um processo de desestacionalização das búfalas em parceria com uma universidade e começou um trabalho de melhoramento genético também com o professor Tonhati, fazendo cálculos. O professor Tonhati tem alguns cálculos que você faz e está relacionado à produção de mussarela, quanto de leite que vai produzir com a produção de mussarela. Então, você vê que a bubalinocultura vem crescendo, as pessoas vêm se especializando e isso vem tornando rentável. E uma palestra que eu ouvi dele,
ele falou que se lagartixa desse dinheiro, ele ia criar lagartixa. Então, é uma coisa que realmente, se você investir, trabalhar, ela vai dar dinheiro. E a gente pode ver nesse videozinho o quanto os búfalos são bastante mansos, bastante amigáveis. E aí, o repórter, ele começa a mexer com o búfalo, alisar, passar a mão, e é isso que vocês estão vendo. Eles são extremamente tranquilos, dóceis, gostam de carinho, de afago, e eu acho que é isso que nós temos que trabalhar, gente. Pensando no bem-estar dos animais, esse é o professor Tonhati, que eu falei para vocês, né, que é da Unesp de Jaboticabal, pensar que a gente precisa trabalhar de forma sistêmica, é o que eu vejo agora, o que vai acontecer nessa nova era nossa, essa nova era que a gente está vivendo pós-pandemia. Aquele jeito nosso egoísta de tratar os animais, aquele jeito nosso egoísta de tratar as pessoas, de pensar só em dinheiro, de não pensar no animal, porque a gente primeiro precisa estudar o animal, ver as exigências deles, as necessidades, para que a gente possa fazer com que eles produzam de forma tranquila, amorosa. Agora, o que está passando é o sistema que ele implantou agora, o único no mundo para búfalo. O sistema carrossel, conhecido para bovinos, ele conseguiu implantar com búfalas. As búfalas recebem a aspersão de água, elas ficam mais tranquilas, vai no hipotálamo dela, no centro regulador de temperatura, é feito o pré-dip, o pós-dip, e elas vão ficando tranquilas, vão passando no carrossel, fica 15 minutos ali. A média de produção dele ainda pode crescer muito, porque é de 7 litros por búfalo por dia. Mas ele, se ele trabalhar mais na questão da alimentação, e tornando mais eficiente o processo dele, ele pode ter uma produção maior, né, suplementando os animais, isso a longo prazo. Ele também investiu no laticínio, porque tem que agregar valor, e ele produz todo tipo de queijo. Tem um queijo que é recheado com queijo, e aí, gente, o mercado está aí, os engenheiros de alimentos estão aí para ajudar a gente. Então, o que eu penso é que a veterinária, a zootecnia, a agricultura vai ter que pensar de forma sistêmica. Esse conceito já foi aplicado em várias outras coisas, como, por exemplo, a educação sistêmica, o direito sistêmico, que é o local onde que vê tudo, equilibra tudo, caminho no meio, para que todos possam ganhar, não só o ser humano, não só a pessoa que está produzindo o ganhador final, mas toda a cadeia, porque senão ela não se sustenta. Eu acho que o que nós estamos passando hoje em dia foi um sistema que ele colapsou porque ele se baseou na exploração, no individualismo, na questão do egoísmo. Se a gente não juntar, né, ideias e buscar equilíbrio e que o sistema seja bom para todo mundo, a gente não vai conseguir evoluir de forma adequada. Então, esse é o videozinho, ele mostrando as coisas da fazenda dele, e ele instalou, por último, um sistema de energia eólica, para poder aproveitar a energia que ele tem, né, que é dos ventos, que é gratuita, para poder produzir energia para o laticínio. Tem a caldeira dele que é alimentada com as fezes, parte da caldeira, e o final, a mensagem que ele passa é que as dificuldades estão aí, que ele vive no Nordeste, que a seca é uma coisa normal, e que ele tem que até agradecer porque a seca é melhor do que a parte, né, de frio, onde tem a questão das nevascas e tudo, e que ele precisa estudar mais, trabalhar mais, se dedicar mais para poder sanar essas dificuldades que ele vai encontrando. Essa é a mensagem dele e é a minha mensagem também. Há muito estudo ainda que precisa ser feito na área de bubalinocultura, e quem sabe vocês não vão ser essas pessoas que vão ajudar. Por exemplo, tem a questão da insensibilização, que é utilizado pistola para bovinos, e a calota craniana do búfalo é bem mais dura, né, bem mais grossa. A questão da nutrição, que nós não temos os padrões nutricionais, a gente pega uma preferência aqui ou outra, não tem um NRC específico para os búfalos, nem para as categorias. A questão da sanidade, que algumas doenças não foram nem relatadas, às vezes acontece, a gente nem sabe. Então, assim, são coisas que precisa desenvolver, né, em metodologias para ver o que mais se adequa à bubalina. Eu vejo que muitas vezes as pessoas por tentativa, é igual o Veloso mesmo, vai e faz, e ele desenvolve o método dele e vai indo. Então, ainda é um pouco muito empírico, deveria ser mais técnico, né? Mas quem sabe isso não estimula as pessoas a começar a trabalhar com os búfalos e começar
desvendar esse animal que é tão interessante, único, e que eu sei que tem muito a dar ainda, contribuir para nós como seres humanos, e nós também para eles com a nosso amor e carinho, cuidando deles da forma adequada. Gratidão a todos, a Rafaela pelo convite, pelo grupo de estudos de ruminantes, eu estou à disposição, e a todos que participaram da palestra, que perguntaram, eu fico grata.